Gálatas 3, do 23 ao 29. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus, que nos diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra é viva e poderosa e nos transforma, nos vivifica. Nós clamamos, ajude-nos a ouvir a Tua palavra com fé e aplicar a Tua palavra aos nossos corações com diligência. Transforme-nos segundo o Teu poder, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não sei se vocês se lembram a fase em que vocês estavam aprendendo a andar de bicicleta. Alguns, não vou falar quem, lá em casa, mulher, que convive comigo, não sabe até hoje andar de bicicleta. Mas para os que sabem, você provavelmente começou com aquela rodinha. É um método muito comum. A primeira bicicleta de uma criança vem com essas rodinhas. Essas rodinhas servem como fase de treinamento para que o indivíduo consiga andar na sua bicicleta. Com o tempo, como a criança vai pegando mais firmeza e equilíbrio, tenta-se então retirar as rodinhas. E nesse processo, às vezes longo, às vezes rápido, depende de pessoa para pessoa, depende da disposição do pai de empurrar e segurar o banco da bicicleta também. Tira-se a rodinha e a pessoa então consegue andar livremente, rapidamente, velozmente por aí com sua bicicleta. Agora imagine que você, tendo passado a fase da rodinha, do treinamento, já um hábil bicicleteiro, ouve alguém dizer: não, você está andando errado de bicicleta, você tem que pôr as rodinhas. O certo, o legal, o radical é andar com as rodinhas. Sim, agora você já consegue andar sem, mas isso está errado, você precisa pôr as rodinhas. Isso não faz muito sentido, pois o propósito das rodinhas de treinamento já foi cumprido. Trazendo para o contexto de Gálatas, é mais ou menos isso que os judaizantes estavam tentando fazer com os cristãos a respeito da lei. Porque a lei, como nós já vimos semana passada e em outros capítulos, serviu o seu propósito. A lei condena o pecado, a lei nos mostra a nossa transgressão, a lei nos deixa completamente convictos de que somos incapazes de nos salvar. A lei, então, nos mostra que precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, pela fé, nós somos salvos. Os judaizantes concordavam com isso e acrescentavam: e você precisa também continuar cumprindo com as obras da lei para a sua salvação. Apenas a fé em Jesus Cristo não é o suficiente, você precisa ajudar, contribuir. Você que agora anda com a sua bicicleta velozmente, coloque de novo a rodinha, porque você está fazendo errado, não está andando da maneira certa sem as rodinhas.
Em outras palavras, o que nós aprendemos no texto que lemos nessa noite, que vamos meditar, aonde Paulo nos mostra com mais detalhes o aspecto temporário da lei e o propósito sendo cumprido em Jesus Cristo, é que a lei é o guia temporário que nos conduz a Cristo. Em Cristo, somos todos filhos iguais de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a lei é um guia temporário que nos conduz a Cristo, em quem todos somos filhos iguais de Deus. Nós vamos ver então em 2 pontos. Primeiro, do versículo 23 ao 25, nós vamos ver que a lei é o guia temporário que nos conduz a Cristo. E depois, do 26 ao 29, nós vamos ver que em Cristo somos todos iguais filhos de Deus. Primeiro, a lei é o guia temporário que nos conduz a Cristo. Paulo diz no versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo está dizendo, a lei é temporária, é um guia, é um tutor, é um mestre temporário que nos conduz a Cristo. Tendo então Cristo Jesus pela fé, versículo 25, não permanecemos subordinados ao aio. Não há necessidade de retornar à lei, não há necessidade de nos submeter novamente à tutela da lei. A lei é um guia temporário que nos conduz a Cristo. Você se lembra do contexto. Paulo está aqui argumentando teologicamente a sua doutrina, a doutrina bíblica da palavra de Deus, de que a salvação, a justificação é pela fé apenas, não pelas obras da lei. Paulo já defendeu o seu apostolado, Paulo já defendeu o evangelho, Paulo já apelou para a experiência dos Gálatas, Paulo já mostrou, estudando o caso de Abraão, que essa é a doutrina bíblica, a justificação pela fé apenas e não pelas obras da lei. Semana passada nós começamos a ver, mas e a lei? Porque é a pergunta que surge desta argumentação. Mas e a lei não serve para nada? Nós vimos que a lei, semana passada, nos condena e nos mostra a necessidade de um Salvador. E hoje estamos expandindo nesse contexto, mostrando que é um guia temporário. A lei é um guia, um mestre, um tutor temporário que nos conduz a Cristo. Nós já lemos do 23 ao 25. Algumas palavras que precisamos prestar atenção para entender melhor o que Paulo está nos ensinando. Paulo diz que antes que viesse a fé, então nós temos o aspecto temporário da lei. Antes que viesse a fé, que viesse o Messias, Senhor Jesus Cristo Salvador, em quem pela fé somos salvos. Antes disso, estávamos sob a tutela da lei. A palavra para a tutela, a palavra que Paulo usa aqui para descrever a lei, o aio da lei, o guia, a instrução que a lei faz, é a palavra que nos dá origem a uma palavra muito comum no português, de pedagogia ou pedagogo. É o grego referente para o pedagogo. Nós vemos então o aspecto não só temporário, mas de instrução, de ensino. A questão é que no contexto em que Paulo escreveu essas palavras, o pedagogo não é o mesmo que o pedagogo nos dias de hoje, um professor, alguém que ensina. Naquele contexto havia também professores, mestres, que ensinavam as letras, ensinavam os números e assim por diante. Mesmo assim, a maioria das famílias tinham também um pedagogo. Esse pedagogo era um tutor, era alguém responsável principalmente pela disciplina das crianças. O pedagogo, então, ficava com a criança, era um servo, era um escravo, um servo ali da família, e o trabalho dele era ensinar de maneira de disciplina, de maneira de conduta a criança. Não ensinar como um professor na escola. Tanto é que quando
os pequenos iam para o local de aprendizado, normalmente havia uma salinha de espera, vamos dizer assim, para os pedagogos ficarem aguardando o final da lição. O pedagogo, então, fazia a garantia de que o menino estava se comportando na escola, estava fazendo a sua parte para o melhor aprendizado. Ele não era o professor, ele era alguém que conduzia, que guiava, que instruía a parte de comportamento, era alguém responsável até mesmo pela disciplina dos jovens, das crianças. E é dessa forma que Paulo descreve a lei. A lei não é um professor. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, a palavra encarnada, nos ensina sobre Deus, nos ensina quem Ele é. A lei, por outro lado, tinha um papel como esse pedagogo de disciplinar, de conduzir, de nos fazer e fazer a nação de Israel a andar nos trilhos do Senhor. Era a lei que guiava os passos do povo. A lei é um guia temporário que conduz a Cristo Jesus. Paulo vai mostrar então que no futuro, quando a fé viesse, quando a fé veio, quando Cristo se revelou, não estamos mais sob a tutela, sob a autoridade da lei como nosso pedagogo. Em Cristo, nós nos formamos dessa fase, nós passamos, superamos esse período. A lei é o guia temporário que nos conduz a Cristo. Como que isso se aplica às nossas vidas? Primeiro, entendendo isso, faz sentido mostrar e concordar com Paulo, porque o que os judaizantes faziam era algo absurdo, porque eles estavam pegando um jovem, um adulto que passou dessa fase de estar sob a tutela desse pedagogo e forçando-o a se submeter novamente a essa autoridade. É como se pegasse agora um adulto com a sua família responsável por outras pessoas e voltasse esse adulto às mesmas responsabilidades, à mesma condição de vida que ele tinha quando criança, quando ainda debaixo da autoridade do pedagogo. Os judaizantes estavam querendo fazer o povo cristão retornar a esse período de treinamento, a esse período que estavam sendo guiados pela lei, pelo aio da lei. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É isso que Paulo nos ensina. Nós podemos aplicar para nós fazendo a mesma pergunta. Por que nós também ainda insistimos em nos submeter novamente ao aio da lei, a esse guia temporário? Porque nós que já temos Cristo, porque nós que já conseguimos andar na nossa bicicleta sem as rodinhas, insistimos em voltar e colocar as rodinhas. Você talvez esteja pensando, pastor, eu não faço isso. Será mesmo? Olhe para as suas práticas, olhe para o seu coração. O que é que te traz o conforto? Em que você confia e descansa para a sua salvação? Deve ser Jesus Cristo e Jesus Cristo apenas, nada mais. Pare de tentar justificar a sua justificação com as suas obras. Pare de retornar para a tutela da lei. Você agora já superou essa fase. Você, pela fé em Cristo Jesus, não está mais sob a tutela da lei. Um dos comentaristas de Gálatas, Philip Ryken, ele diz que todos os cristãos são fariseus em recuperação. E isso é uma verdade. Nós, lá no fundo, sempre temos a tendência a tentar justificar o que a nossa salvação com as nossas obras. Isso acontece quando nós tentamos nivelar as balanças. Nós, essa semana, fomos, por exemplo, você está pensando, olha, essa semana eu falhei nisso ou naquilo, então eu preciso ir na escola dominical, ir no culto à noite e depois distribuir chazinho para as pessoas. Eu preciso ler mais a Bíblia porque eu tenho falhado nisso ou naquilo. Nós sempre tentamos, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. Nós sempre tentamos, de alguma forma,
ou pelo menos temos a tendência de fazer isso, de alguma forma contribuir para a nossa justificação. Nós devemos todos os dias nos lembrar e falar para nós mesmos que somos salvos pela fé em Jesus Cristo. É Cristo quem salva, não somos nós. Cristo fez tudo, nós não fazemos nada. Não adianta tentar colocar a rodinha de novo. Se você anda mesmo de bicicleta, você sabe que depois que você aprendeu, colocar a rodinha só vai te atrapalhar e provavelmente te fazer cair, porque você não vai conseguir andar da maneira apropriada. Não vamos voltar para a tutela da lei. Descanse em Jesus Cristo. Aceite ao Senhor Jesus como o Salvador da sua vida e isso basta. Isso vai te trazer o conforto que você tanto busca. Isso vai te trazer o ânimo e a disposição para o serviço, para trabalhar que você tanto almeja. Porque você vai reconhecer que um pecador, merecedor da ira de Deus, foi salvo completamente por Jesus Cristo, pela graça de Deus em seu Filho Jesus. Por isso você pode servir a Deus com alegria. Por isso você pode enfrentar as dificuldades com alegria. Por isso você pode pegar para as acusações que te acusam do seu pecado e dizer: espera aí, sim, eu sou um pecador, mas Deus me ama e me salvou em seu Filho Jesus Cristo. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não consigo me salvar, e eu posso tentar o meu máximo, eu nunca vou conseguir, mas Cristo consegue, e já conseguiu. Ele é o meu refúgio, é nele que eu descanso. A lei é um guia temporário que conduz a Cristo Jesus. Mas uma outra, segunda aplicação deste ponto, é que quando a criança passava da fase da tutela, já não estava mais debaixo da autoridade do pedagogo, isso não significava que agora essa pessoa completamente se esquecia das instruções. Não faz sentido nenhum. Veja você e seus filhos, seus pais, como você foi criado, mesmo agora já um adulto com a sua própria família, suas responsabilidades. Eu tenho certeza de que as lições, os princípios que você aprendeu com os seus pais, ainda na fase de treinamento, permanecem na sua vida. Você agora não está mais sob a autoridade dos seus pais como estava antigamente. Você não precisa perguntar para sua mãe se pode vestir uma camiseta azul ou verde com um shorts vermelho, como precisava quando criança. Esse aspecto da sua vida já passou, mas os princípios de se vestir adequadamente continuam. Você não sai da casa dos seus pais e começa a usar qualquer roupa rasgada, roupas sujas. Você se veste da melhor maneira possível, porque você aprendeu a estar sempre bem apresentado. Este é só um exemplo. Nós não jogamos fora as instruções aprendidas depois que deixamos de estar debaixo da autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque uma resposta muito comum para quando a justificação, a salvação pela fé apenas é enfatizada, é exatamente essa. Então a lei não serve para nada, vou jogar fora e vou viver minha vida como eu quero. Mas espera aí, a lei, como um guia temporário que instrui, que mostra o pecado, que nos diz como devemos viver, por mais que não estamos mais debaixo da autoridade dela, no sentido de que as obras dela, que, como muitos acham, podem salvar, por mais que agora estamos sob Cristo, debaixo da graça, ainda assim esses princípios permanecem em nossa vida e nós vivemos segundo esses princípios. Você não joga fora o que você aprendeu porque você se formou. Você vive a sua vida seguindo estes princípios. A lei é um guia temporário que nos conduz a Cristo. Em Cristo, não estamos mais debaixo da tutela da lei. Mas os princípios, o que a lei ensina, ainda vale para as nossas vidas. A diferença é que nós fazemos porque somos salvos. A diferença é porque nós queremos viver segundo as instruções da lei, não para contribuir para a nossa salvação, não para conquistar nada com Deus, mas porque Deus nos salvou, porque Ele nos livrou da morte e do pecado, porque Ele nos deu vida.
Por causa disso, em gratidão, por amor a Deus, que nos amou primeiro, é que nós vivemos seguindo as instruções da lei. Mas, mais uma vez, não estamos debaixo da autoridade da lei. Como assim? Precisamos ser bem claros neste aspecto. Não significa que a lei de Deus não tem autoridade sobre as nossas vidas. Desobedecer a lei ainda é errado e é pecado. E vai continuar a ser assim para até o dia em que Cristo voltar, onde não haverá mais desobediência a lei nenhuma. Mas quando dizemos que não estamos mais debaixo da autoridade, dizemos do aspecto de condenação. Porque todos que recusam a Cristo estão debaixo da autoridade condenadora da lei. Porque é isso que a lei faz. Nós falamos disso há algumas semanas. A lei nos mostra nossas falhas, a lei condena. A lei condena a morte. Por quê? Porque todos nós quebramos a lei. Não conseguimos, nem no passado, nem hoje, nem no futuro, cumprir com as obras da lei perfeitamente. Mas em Cristo, a lei não tem mais essa tutela para nos condenar, porque Cristo cumpriu com a lei, Cristo nos salvou, Cristo nos deu o perdão e a vida eterna. A lei é o guia temporário que nos conduz a Cristo. Em Cristo, somos filhos de Deus, iguais filhos de Deus. É o que Paulo vai dizer do versículo 26 ao 29. Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A lei como o guia temporário que nos conduz a Cristo. Em Cristo, pela fé, somos filhos de Deus. Mediante a fé, eu e você, se estamos em Cristo, se cremos no Senhor Jesus, somos filhos de Deus. Paulo aqui está referindo à união com Cristo, que ele já falou na epístola de Gálatas, nós já falamos sobre isso, que pela fé nós estamos em Cristo e Cristo está em nós nos unimos ao nosso Senhor e em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Paulo vai falar sobre o batismo que sinaliza e sela essa realidade. Mais uma vez, ninguém se torna filho de Deus no momento do batismo, por causa do batismo. O batismo é um sinal, é um selo, ele sinaliza e sela, confirma uma realidade espiritual. A pessoa, pela fé em Cristo Jesus, já é um filho de Deus. E agora, com o batismo, ela tem esse símbolo, essa sinalização estampada por ela. Filho de Deus, servo de Cristo. Como Paulo vai dizer, revestido de Cristo Jesus. Eu tentei pensar em uma boa ilustração, considerando o contexto local. Se você tem gado, não falando que os irmãos são gado, longe de mim, mas se você tem gado, você provavelmente marca o gado com o símbolo do seu rancho, da sua fazenda e a numeração. O gado não é seu porque você marcou. Você comprou ele antes, não sei se deve ter documentação, coisas assim. Ele já é seu, mas você vai e marca, sinaliza agora que ele pertence a você. Considerando as limitações dessa ilustração, claro, toda ilustração tem suas limitações, analogias não são perfeitas, levando isso em conta, guardadas as devidas proporções, o batismo nos marca como filhos de Deus. Uma realidade que já aconteceu, ou que, no caso de crianças, nós esperamos que vai acontecer, que é essa pessoa crer em Jesus Cristo e pela fé ser salva, apenas isso, que a fé de seus pais passe a ser a fé daquela criança. Então, no caso de crianças, uma realidade que esperamos acontecer no futuro. No caso de adultos, uma realidade que o próprio adulto já declarou que aconteceu, que disse: eu creio em Jesus Cristo, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Então, essa realidade espiritual, ela é sinalizada e selada através do batismo,
Quando as pessoas olham para nós, espiritualmente estamos revestidos de Cristo. Uma outra ilustração é um uniforme. Como você sabe, quem se pertence a um grupo, quando está numa viagem, uma caravana, normalmente estão vestindo a mesma camiseta. E aquela camiseta identifica como parte de um grupo. O batismo faz isso também. O batismo nos reveste de Cristo. Espiritualmente, os anjos e os espíritos olham e veem um filho de Deus, uma pessoa marcada como parte do povo de Deus. O batismo sinaliza e sela uma realidade espiritual. Qual é a realidade? Que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Pela fé. Pela fé. Não pelo batismo. Pela fé. Paulo, então, faz duas conclusões disso que ele está falando. Se isso é verdade, considerando que é verdade, que a lei é um guia temporário, que a lei nos conduz a Cristo, que em Cristo nós somos filhos de Deus, e estamos agora marcados, sinalizados como filhos de Deus, revestidos de Cristo, isso significa, no versículo 28, que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, pela fé, todos filhos iguais de Deus. Filhos iguais de Deus. Paulo continua, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Filhos de Deus, herdeiros da promessa. Tudo que Deus prometeu a Abraão e ao seu povo pertence a você. Se pela fé você crê em Jesus Cristo, você está em Jesus Cristo. Todos, pela fé em Jesus Cristo, filhos iguais de Deus, herdeiros da promessa. O que isso significa para as nossas vidas? Primeiramente, de maneira mais explícita, não há lugar para segregação, separação, divisão, preconceito dentro do povo de Deus. Essas coisas são ruins em qualquer lugar. Não há lugar para isso na sociedade. Todos os seres humanos com a dignidade de um ser humano. Não há ser humano melhor ou pior por causa de sua cor, de sua origem, de sua língua, de seus costumes. Nós cremos nisso, absolutamente. Acreditamos nesta verdade. Mas ainda mais dentro do povo de Deus. Dentro da igreja. Porque todos iguais filhos de Deus. Paulo aqui menciona as coisas que têm separado a humanidade desde os tempos antigos. Paulo fala a respeito de nacionalidade, não pode nem haver judeu nem grego. Pense em guerras, desde os tempos primórdios. Por que as guerras acontecem? Diferenças de nacionalidades, disputa de terra de um país com outro país. Nacionalidade é algo que tem separado a humanidade desde os tempos primórdios. Pense em guerras e você vai perceber, você excluir pessoas de diferentes nacionalidades é uma realidade triste da sociedade caída, da sociedade debaixo do pecado. Paulo menciona a nacionalidade, ele menciona também status social, nem escravo nem liberto. Nós podemos trazer para os dias de hoje nem rico nem pobre, nem quem tem muito nem quem tem pouco. Paulo menciona também a questão de gênero, nem homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Pela fé, independente de onde você veio, quanto você tem na sua conta bancária, a sua cor, se você é homem ou mulher, você é um filho de Deus, herdeiro da promessa. Não há lugar para preconceito, segregação no reino de Deus. Os judaizantes faziam isso. Eles se achavam cristãos de primeira classe, porque eram da nacionalidade de Israel. Paulo está mostrando isso não é verdade.
o israelita e o brasileiro, pela fé, filhos de Deus, herdeiros igualmente da promessa. Não há lugar para separação. Nós precisamos expandir um pouco esse versículo, porque nós vivemos em épocas em que tudo é questionado e muitos tentam usar este texto para argumentar diferentes ideologias. Não precisamos ser muito específico, mas ideologias de que não há homem nem mulher, por exemplo. Um absurdo. Se você crê nisso, você tem que jogar fora Efésios, Colossenses, Gênesis e rasgar da sua Bíblia. Se você acha que esse texto ensina isso, não faz sentido. Paulo aqui não está ignorando diferenças. Paulo diz que são todos iguais, independente das diferenças. A Bíblia nos mostra que povos de todas as línguas e raças viriam e celebrariam o nome do Senhor. Se são povos de diferentes línguas e raças, significam que são diferentes, falam idiomas diferentes, têm costumes diferentes. E está tudo bem. Filhos de Deus, unidos, iguais. Você que tem muito, situação financeira maravilhosa, você que tem pouco, pela fé, igualmente filho de Deus. Você que é homem, você que é mulher, igualmente filho de Deus. Todos filhos iguais. Isso significa então que nós não devemos de maneira nenhuma tentar criar classe dentro da igreja. Os filhos dos presbíteros são diferentes, mais especiais, de maneira nenhuma. O membro que está na igreja há 58 anos, que senta no mesmo banco, no mesmo lugar, na mesma hora, que se levantar você consegue ver o formato da pessoa sentada ali naquele banco. E o cristão que chegou hoje, pela fé, igualmente filho de Deus. Um não é maior que o outro, um não é melhor que o outro. Mas mais uma vez, muitos tentam aplicar esse princípio e dizer que a Bíblia ensina uma vida totalmente igual. Se não há nem escravo nem liberto, todos têm que ter a mesma condição de vida. Isso não é verdade. Isso é mudar o foco do texto, isso é se contentar com pouco. Você pegar esse texto e dizer que Paulo está ensinando que todos têm que ter a mesma situação sociocultural, a mesma situação, a forma de viver, de vestir, isso não é o foco de Paulo. Paulo está preocupado com coisas muito maiores, muito melhores. Não se contente com uma busca a uma vida igual aqui nesta vida temporária, que é como um sopro, a Bíblia ensina. Paulo está falando de coisas eternas, muito mais importantes, muito mais valiosas. E eternamente, filhos de Deus. O pobre não tem nada do que reclamar, é filho de Deus. O rico não tem nada do que se gabar, filho de Deus igualmente. Irmãos, nós vivemos num mundo caído e a vida não é justa. Não adianta chegar aqui e dar uma de coach, treinador e dizer que na igreja a vida vai ser justa e não vai ter problemas. Não. Estou fazendo o papel contrário, coach reverso. Estou dizendo que a vida é injusta. E alguns têm a vida mais fácil, outros têm a vida mais difícil, alguns sofrem em um certo determinado tempo, outros sofrem em outro certo determinado tempo da sua vida, alguns passam por dificuldades familiares, outros financeiras, alguns passam por dificuldades mentais e de falta de confiança, uns são gordos, outros são magros, uns são bonitos, outros são feios, e isso faz parte da vida. E mesmo assim, filhos de Deus, todos filhos de Deus. Isso significa, irmãos, que o cristão não deve jamais ficar vivendo uma vida de vitimismo. O cristão não deve jamais olhar para o próximo e dizer, se eu fosse daquele jeito, a minha vida seria melhor. Você é um filho de Deus igual o seu irmão que está sentado do seu lado. E Deus, em sua sabedoria, orquestrou e controla as circunstâncias da sua vida. Você vive a vida que Deus te deu para o seu bem. Se você acha que uma vida
de milionário seria o que você precisa e Deus não te dá essa vida, é porque provavelmente se você fosse um milionário você estaria perdido eternamente. E Deus te salva disso, te poupa desse sofrimento, não te dando o que você quer. Deus está no controle e Ele cuida de todos os seus filhos, sabendo que é bom para todos os seus filhos. Não vamos viver como vítimas. Coitado de mim, eu sofro mais. Tadinho. A minha vida é mais difícil. Vivemos num mundo difícil, mas os nossos olhos estão na eternidade. E, mais uma vez, todas as cores, todos os países, todas as origens, os idiomas, as situações sociais, filhos de Deus pela fé, igualmente. A última aplicação deste texto é que não há lugar também para arrogância, e há conforto para os desolados. Porque o arrogante está se esquecendo que ele não é maior que ninguém, ele é um filho de Deus, igual a todos os outros filhos de Deus, pela fé. E os que estão desolados, cansados, se sentindo derrubados, estão se esquecendo que é um filho de Deus, herdeiro das promessas. Pense nisso, cristão. Se você crê em Jesus Cristo nessa noite, você e Abraão têm o mesmo status. Você e Paulo têm o mesmo status. Paulo, que plantou inúmeras e inúmeras igrejas, que escreveu grande parte do Novo Testamento, talvez o maior pregador e plantador de igrejas, filho de Deus, assim como eu e você, assim como o ladrão na cruz, que teve horas apenas de fé, filho de Deus pela fé. Todos iguais, filhos de Deus. O que nós aprendemos neste texto, então, é que a lei é um guia temporário que nos conduz a Cristo, e em Cristo nós somos filhos iguais de Deus pela fé. Isso significa que a solução para problemas no mundo, a solução para problemas de crise familiar, pais ausentes, famílias divididas, a solução para problemas de crise na sociedade, uns têm muito, outros têm pouco, a solução para problemas de preconceito e segregação é o Evangelho. Não adianta fazer apenas projetos sociais, campanhas sociais, se Deus não tocar no coração, essas diferenças vão permanecer, porque o mundo é um mundo caído, sob o domínio do pecado. Mas em Cristo Jesus, todos iguais, filhos de Deus, herdeiros da promessa. Feche seus olhos, nós vamos orar.